Quando Deus criou o ser humano, Ele não pretendia tirar a vida depois de algum tempo, não. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E o Senhor Deus ficou tão aborrecido com a desobediência de Adão, que Ele amaldiçoou a humanidade dizendo: porquanto és pó, ao pó te tornarás. A sentença foi proferida e o homem a partir daí sabia que um dia ele ia voltar ao pó. Mas ele não sabia quando. Mas ainda assim, não era e não é da vontade de Deus que o homem seja destruído. Embora o Senhor não volte atrás na sua palavra, Deus proveu um meio de dar vida eterna a todo aquele que se arrepender dos seus erros e receber Jesus como Senhor da sua vida. João escreveu dizendo: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, disse João, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Claro que essa vida não está presente no corpo. Ou seja, nenhum de nós vamos viver para sempre neste corpo que nós temos hoje. Esse corpo é pó. Um dia ele vai voltar ao pó, porque já foi amaldiçoado. Mas aquele que for achado digno de ter o seu nome escrito no livro da vida, receberá do Senhor um corpo glorificado e vai viver para sempre. Não neste mundo que hoje nós conhecemos. Porque diz a Escritura Sagrada que ele também vai ter fim. Está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 13, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. As pessoas vivem hoje como se nada disso fosse acabar um dia. Pedro está dizendo aqui que Deus não retarda a sua promessa. Embora pareça demorar, o dia do Senhor chegará. E nesse dia, toda a terra vai se acabar. Os elementos vão se fundir, tudo vai pegar fogo, vai acabar tudo. E Pedro pergunta: sabendo disso, não nos convém ser santo e viver aguardando e nos preparando a vinda do Senhor? Porque esse dia vai chegar em que os céus em fogo vai se desfazer, os elementos ardendo vão se fundir, mas nós aguardamos a promessa dele, de novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, nós não vamos viver para sempre neste corpo terreno. Nós vamos receber um corpo glorificado e haverá nova terra e novo céu, onde não existirá mais o mal. Mas enquanto isso não acontece, Deus também nos dá a oportunidade de nós prolongarmos o nosso tempo aqui nessa terra, neste corpo. Temos de Deus uma oportunidade para viver muito aqui nessa terra. No último vídeo eu falei sobre isso. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2, onde o Senhor diz: filho meu, não te esqueças da minha lei ou da minha instrução. O teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu expliquei isso no vídeo anterior.
No estudo anterior nós aprendemos que é necessário o quê? Manter o nosso propósito firme na palavra de Deus. O que é isso? É não arredar o pé daquilo que Deus nos falou por meio da leitura da Bíblia ou por meio da pregação. Porque permanecendo firme, nós vamos alcançar a promessa. Vimos que, guardando os mandamentos e não nos esquecendo da lei de Deus, daquilo que Ele nos manda fazer, nos serão acrescentados anos de vida e paz. Quantos anos? Não sei. Para Ezequias ele acrescentou 15 anos de vida. Não sei quantos anos ele acrescentará no meu tempo, no seu tempo. Mas serão acrescentados. E não serão anos de sofrimento, não. Serão anos de vida e paz. Aconteça o que acontecer, nós temos que nos manter firmes nas promessas de Deus, confiante naquela promessa e aguardando a manifestação do Senhor na nossa vida. Veio a tentação, surgiu um sintoma de enfermidade, nós amarramos e mandamos embora em nome de Jesus. Você tem autoridade, preste atenção, você tem autoridade para mandar qualquer doença embora. E para recusar todo tipo de tentação para o pecado, porque a Escritura diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu não tenho mais que aceitar cometer pecado, praticar o que é a vontade do diabo. Jesus morreu pelo meu pecado, Ele pagou o preço daquilo que eu já havia pecado antes de conhecer a Deus. Ele pagou pela minha reconciliação, com o seu sangue. E Ele levou sobre Ele todas as minhas enfermidades. Então, eu tenho que ficar firme no que diz a palavra de Deus. Surgiu um sintoma de uma doença, o que eu faço? Está amarrado em nome de Jesus. Essa doença não me pertence, a minha Jesus levou, isso aqui é coisa do capeta. Eu não aceito, eu não permito no meu corpo. Eu amarro, mando embora em nome de Jesus e ela tem que ir, porque eu tenho autoridade em nome de Jesus. Você tem a mesma autoridade. Tem que estar firme no que diz as Escrituras. Você não pode aceitar de modo algum nada que não seja da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Vamos ver o que está escrito na Bíblia. É assim que você sabe qual é a vontade de Deus. É quando você vai para a Bíblia e vê o que está escrito lá. Ali é a vontade de Deus. Então vamos ver, o Espírito Santo nos fala através do apóstolo João, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então Deus quer que você vá bem em tudo. Isso é, em todos os setores da vida. Mas isso só é possível quando nós permitimos que Ele atue na nossa vida. E de que maneira eu permito que Deus atue na minha vida? Quando eu não me esqueço da lei dEle. Quando eu não deixo de lado as palavras dEle. Quando eu cumpro os seus mandamentos. Agora tem uma coisa, não pensa que tudo vai acontecer num passe de mágica. Não, não tem mágica. Não é uma mágica. Tem pessoa que pensa, não, isso vai acontecer assim. Não, não vai, não é assim. A sua vitória vai depender da sua determinação. Você tem que crer no que Deus diz e se manter firme. Tem que ter um propósito firme naquilo ali. É uma luta. O inimigo vai tentar. Vão aparecer pessoas para dizer a você que não é bem assim. Vão querer citar exemplo do fulano, o que aconteceu com aquele outro. Eu não quero nem saber. O meu exemplo é o Senhor Jesus. Eu tenho que ficar firme, ter o meu propósito firme na palavra. Não é ver, com fulano aconteceu assim, com o outro lá aconteceu aquilo. Não interessa, comigo não vai acontecer, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E o meu propósito é a palavra de Deus. Eu estou firme naquilo ali. Eu creio no que Jesus disse. Se não aconteceu com o outro o que a palavra disse, porque o outro não respeitou a palavra. Eu tenho um propósito firme na palavra, e a palavra de Deus, ela vai se cumprir em mim. Pode o inimigo inventar o que quiser, você tem que manter firme o seu propósito. O que Deus promete fazer, Ele fará. Ele me conservará em perfeita paz. Ele te conservará em perfeita paz. Não tem esse negócio que a situação está ruim, a crise está feia. Não é problema meu. Quando Elias estava prestes a passar fome, preste atenção nessa passagem, eu já falei isso em um vídeo anterior, depois você assiste esse vídeo novamente, ou se você não assistiu, assista, porque
eu conto muito bem a história do Elias ali. Quando Elias estava prestes a passar fome, porque ele estava obedecendo a Deus, o Senhor mandou ele para Sarepta de Sidom, onde havia ordenado uma mulher viúva que o sustentasse. Chegando lá, era uma mulher paupérrima, ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas o profeta ficou firme no seu propósito. Deus disse: eu ordenei. Ele lembrou disso, ele não esqueceu da lei de Deus, no mandamento de Deus. Deus disse para ele: vai para Sarepta de Sidom, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. Aí ele chega lá, vê uma mulher paupérrima, que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que eu pensaria, você pensaria? Será que Deus errou? Essa mulher não pode me sustentar, não tem nada. Mas ele ficou firme no propósito. Ele lembrou, Deus disse: eu ordenei. Deus não ia mentir para ele. Deus não mente para mim, não mente para você, meu irmão. Se você sentiu que Deus falou com você, você leu a Bíblia, entendeu através de uma pregação, Deus está dizendo isso para mim, está escrito, isso é para mim, eu seguro firme e eu vou conseguir, porque Deus não mente. Do ponto de vista humano, era impossível que aquela mulher ela pudesse sustentá-lo, até que Deus mandasse chuva sobre a terra. Porque a mulher só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para fazer um pequeno bolo para ela, para o filho dela, comer e depois morrer. Não tinha mais nada. Mas Elias, ele tinha consigo a palavra do Senhor. Ele tinha um propósito no coração. Ele se lembrou da lei de Deus. Deus disse: e vai, porque eu ordenei que essa mulher te sustente. Então, se você tiver contigo a palavra do Senhor, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir a palavra. Se você ficar firme e não duvidar, não abrir mão do que Deus te disse, você vai vencer qualquer situação. Elias ficou firme naquele propósito. Se Deus havia falado com ele, então certamente Deus cumpriria o que ele disse. Quando Elias viu a mulher, o que ele fez? Ele viu ela apanhando lenha. Então ele chamou ela e falou para ela o seguinte: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E quando ela ia buscar água, ele chamou ela e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então a mulher disse para ele: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Essa mulher não tinha nada mais. Então Elias falou para ela o seguinte: não temas, vai e faz conforme você falou, faze conforme a tua palavra. Porém, primeiro você faz para mim um bolo pequeno e traz aqui para fora. Depois você faz para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias então profetizou. Com base em quê? Com base naquilo que Deus havia dito para ele anteriormente. Vai, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção nisso. Elias, quando recebeu a ordem de Deus, a palavra de Deus, ele confiou e segurou firme aquela palavra no coração. Segurou firme. Quando ele chega lá, a mulher não tem nada. Ele diz para ela: vai e faz primeiro o que eu falei, faz um bolo para mim. Aí ele profetizou. Por que ele profetizou? Porque ele tinha certeza de que de alguma maneira Deus ia suprir a necessidade. Se Deus ordenou, está ordenado. Então ele falou para a mulher: vai e faz isso. Traz primeiro um bolo para mim, depois você faz para o seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela
não se acabará. E o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a mulher acreditou. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a casa dela muitos dias. Até que o Senhor mandou chuva sobre a terra de novo. A mesma coisa acontece com a gente quando nós não abrimos mão daquilo que Deus nos falou. E Ele está dizendo aqui que Ele deseja o quê? Qual é a vontade de Deus? Que Ele deseja que você vá bem em todas as coisas. Que você tenha saúde, que você prospere. Não fique agora então olhando para as circunstâncias, não. Elias não olhou para a circunstância. Ele não olhou para o fato de que a mulher não tinha coisa nenhuma. Ele creu no que Deus disse, vai porque eu ordenei que a mulher vai te sustentar, e sob aquela palavra, ele profetizou. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E não faltou. Então preste atenção. Não olhe para a circunstância. Olhe para Jesus, para a palavra de Deus. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3... Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. O segredo é esse, é confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus falou no seu coração. Tem muita gente que só confia em Deus quando as coisas vão bem. Aí ela confia. Só que a fé verdadeira, ela surge no nosso coração na hora que as coisas estão difíceis. Confiar em Deus é quando tudo está difícil, é quando não tem mais solução. É quando o médico olha para o seu caso e fala, para o seu caso não tem mais jeito. Está amarrado, que não tem jeito uma pinóia. O doutor pode saber o que está dizendo de acordo com a ciência do homem. Mas eu não tenho que aceitar nem que concordar com a ciência do homem se eu tenho conhecimento da ciência de Deus. A vontade de Deus para mim está acima da ciência, está acima dos recursos da medicina. E qual é a vontade de Deus para mim e para você? Está escrito aqui, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Mas então por que isso não acontece com todo mundo? Não acontece porque não crê, meu irmão. Se você crê, Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque a vinda de Jesus, ela foi para cumprir a vontade de Deus. Diz no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E o que acontecia? Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele pregava o Evangelho e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Essa é a vontade de Deus. Então, diz aqui, Jesus viajou toda a região da Galileia, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino, curando todo tipo de doença, todo tipo, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer tivessem possuídos por demônio, sofresse convulsões, fosse paralítico, Jesus curava. Jesus curava. Alguns podem dizer, mas isso foi no tempo de Jesus. Mas o tempo de Deus é eterno. Quando é que é o tempo de Jesus? Não é só o tempo que ele teve aqui na terra como homem. O tempo de Deus é todo dia. A pessoa fala, mas hoje não acontece mais isso. Essas pessoas que estão dizendo isso não sabem. Eu tenho que dizer para vocês que pensam assim, o que Jesus disse para os saduceus. Sabe o que Jesus disse para os saduceus? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus Cristo continua o mesmo.
Tudo quanto Jesus fazia e fez durante o seu ministério aqui na terra, ele ordenou aos seus seguidores que continuassem fazendo. Ele não só ordenou, como ele deu autoridade para todo aquele que crê para fazer as mesmas obras. Alguns vão dizer, mas isso eu duvido, não tem homem no mundo capaz de fazer a obra que Jesus fazia. E eu repito para você, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. Foi o que ele falou. O que eu tenho que fazer? Segurar firme o que ele falou. Ele me deu autoridade. Ele falou só para mim? Não. Para todo aquele que crê nele. Mas ainda assim tem gente que vai dizer, não, mas ele falou isso, foi só para os discípulos. Não, claro que não. Vou repetir para você entender. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus disse, estes sinais. Quais sinais? Aquilo que ele fazia. Curava enfermos, expulsava demônio. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, ele repete, expulsarão os demônios. Se nós podemos expulsar os demônios, que são os causadores das enfermidades e de todo tipo de mal, claro que nós podemos também expulsar o mal que eles nos causam no corpo, na vida das pessoas. Poder nós não temos, porque poder pertence a Deus, mas nós temos autoridade para falar em nome dele, autoridade para usar o poder dele. E os demônios reconhecem essa autoridade e nos obedecem. É como o policial no trânsito. Por mais forte que ele for fisicamente, ele não tem poder para parar um veículo. Ele nem é doido de entrar na frente de um carro para fazer o carro parar. Ele não tem esse poder. Mas ele tem algo melhor do que isso. Ele tem algo melhor que a força física. Ele tem autoridade. Ele está investido com a autoridade do governo a quem ele serve. Por isso, mesmo o estrangeiro na cidade reconhece essa autoridade e lhe obedece. A autoridade é o poder delegado. Nós, os que cremos, temos a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, simbolizando aqui todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Agora, tudo isso que nós vimos não são para todo mundo, são para aquelas pessoas cujo coração está firme em Deus, cujo propósito é fazer a vontade de Deus. Se você não está firme com Deus, procure se acertar o quanto antes, porque você está correndo perigo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para me acertar? No livro do profeta Isaías, o Senhor fala sobre duas condições que nós temos de seguir para nós ficarmos livres do sofrimento. Diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. No versículo 7 do livro de Isaías, o Senhor diz por intermédio do profeta que a terra estava assolada. As cidades estavam consumidas pelo fogo, a lavoura devorada diante deles por estrangeiros. A terra se achava devastada, como numa subversão de estranhos. A prática pecaminosa era tanta que Deus não suportava mais a hipocrisia do povo. O povo cometia todo tipo de iniquidade e depois eles iam com a cara lavada, orar, pedir perdão, pedir o favor do Senhor, mas continuavam fazendo a mesma coisa. Então eles iam lá oferecer sacrifício, como se o Senhor se agradasse desses sacrifícios. A Escritura Sagrada, ela diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração para Deus é mais do que gordura de carneiro. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Deus disse ainda que ele escondia os olhos quando eles clamavam. E está acontecendo isso. Deus está escondendo os olhos de muita gente hoje quando clama. Quando multiplica as orações, ele não ouve.
Por quê? Porque a mão deles estavam cheias de sangue, contaminadas com sangue. Tem uma tradução que diz cheias de sangue. Quando é que alguém contamina suas mãos com sangue? Não é só quando a pessoa mata ou manda matar, não. Tudo o que é conspiração contra a vida de alguém tem sangue nas mãos. Todo mundo que conspira contra a vida de alguém tem nas suas mãos o sangue inocente. Um governo, por exemplo, que cria leis injustas para oprimir o pobre, ele tem as suas mãos cheias de sangue. Uma pessoa que deseja o mal do seu semelhante tem as suas mãos cheias de sangue, contaminadas com sangue. Um médico que nega atendimento a um paciente só porque ele não tem dinheiro para pagar, torna-se responsável pela morte do enfermo, caso ele venha a óbito. O ganancioso que tira o pouco que o pobre tem só pelo prazer de acumular riquezas e ver o outro morrer à míngua, tem as suas mãos cheias de sangue. Muitos hoje acham que podem errar, pode fazer o que quer, depois é só fazer uma oração que vai ficar tudo bem. Na hora que a coisa ficar preta, ora por mim. Não adianta, Deus não vai responder essa oração, porque a pessoa está contaminada com sangue. Ela está cheia de pecado, ela vive desprezando a palavra. A coisa não é bem assim. Deus perdoa qualquer pecado, mas é preciso haver arrependimento sincero. Por essa razão, Deus instruiu o seu povo a se lavar. Como é que alguém se lava do pecado? É abrindo o coração, orando com sinceridade, reconhecendo o que tem feito de mal e se arrependendo do fato. Não adianta você pedir a minha oração se você vive no pecado. Você precisa o quê? Você orar. Você vai, abre o coração para Deus, fala, meu Deus, me perdoa. Eu reconheço o meu pecado, reconheço o meu erro, eu não quero mais viver assim. Então você ora, se arrepende sinceramente, deixa o erro. Você se lava. Lavar é confessar o pecado no coração verdadeiro. Você tem que tirar a maldade do coração. Se a maldade não for tirada, a pessoa não vai ser aceita na presença de Deus. Não adianta a outra pessoa ficar orando e intercedendo por ela, porque ela não quer. Ela quer se livrar do problema, mas ela não quer respeitar a palavra de Deus. Outra coisa que Deus nos manda fazer, ele diz no versículo 17 do capítulo 1 de Isaías, aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, buscar a justiça, acabar com a opressão, ajudar o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. São estas as condições que o Senhor Deus requer de cada um de nós, a fim de que o seu poder opere livremente na nossa vida. Quando nós fizermos isso, então o que vai acontecer? No versículo 18, o Senhor diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E o Senhor termina dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Agora, é aí que muitas pessoas ímpias, pessoas que possuem riquezas materiais, elas blasfemam de Deus dizendo que não importam o que elas façam, porque elas são ricas e sempre comem do bem e do bom e do melhor. Mas Deus não está falando aqui apenas do mundo físico, não. Deus está falando aqui da terra das promessas. Se você quiser e ouvir a Ele, você vai comer o bem dessa terra, da Bíblia, da terra das promessas. Ou seja, tudo que está prometido na Bíblia, quem quiser crer, vai comer disso, vai desfrutar dessas bênçãos. Vamos orar? Fecha os teus olhos então, Pai. Essa pessoa que está diante de Ti agora, ela veio para se lavar, confessar os seus erros e buscar o perdão. Meu Deus, ouça a oração dessa pessoa. Confesse para Deus agora, meu irmão, o que você está fazendo de errado, o que você tem feito de errado. Peça perdão a Deus, porque Ele vai te perdoar. Ainda que os seus pecados sejam os piores possíveis, eles vão ser apagados, porque Deus prometeu isso. Meu Pai, na autoridade que o Senhor me deu, eu ordeno ao mal que saia dessa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.